Vamos retomando aqui o nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós vamos aqui retomar a partir do número 58, conversação posterior à reunião. Bom, nós vimos anteriormente as orientações de André Luiz, tratando sobre a manifestação final do mentor, que pode acontecer, inclusive trazendo orientações aqui na 55 sobre a gravação dessa mensagem e qual é o destino que ela deve ter. Depois a prece final e a conclusão do trabalho. E nessa conclusão ele traz para nós aqui, terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena. Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de 2 horas, a contar da prece inicial, evitando-se exceder esse limite de tempo, embora nós tenhamos aqui também acompanhado as orientações de André Luiz, dizendo que eventualmente o trabalho acaba extrapolando esse horário, exatamente ali por algum atendimento que seja excepcional, né, já que os atendimentos não devem ali exceder 10 a 15 minutos para cada espírito, mas eventualmente pode acontecer de um espírito trazer ali uma dificuldade maior na sua orientação e acabe extrapolando, mas que isso seja uma exceção e não regra, né? Importante lembrarmos que, como aqui no nosso próprio estudo também aprendemos, que as equipes espirituais que se dedicam às tarefas de intercâmbio com o plano físico, sejam elas tarefas de que natureza for, são tarefas pontuais que os espíritos comparecem sem deixar de considerar os compromissos seguintes que eles trazem também. Tarefas de estudos, tarefas de trabalhos, compromissos dos mais diversos, né? Então, quando nós excedemos o horário de uma determinada tarefa, significa que aqueles espíritos vinculados àquele trabalho ficam também presos, né? Presos entre aspas, mas ficam também ali comprometidos com até o momento do encerramento, podendo ali trazer algum tipo de transtorno, né, para a sua agenda de trabalho, né? Então, nesse caso aqui nós temos, claro que na desobsessão, temos ali os espíritos, inclusive cientes da presença de determinados espíritos que vão ser atendidos, e sabendo também que podem surgir determinadas complexidades, né, por causa do comportamento do espírito, das suas condições, né, dos recursos que vão ser exigidos para aquele determinado atendimento. Então, de qualquer forma, que isso seja, então, uma exceção e não seja a regra. Bom dia, André. Na questão 58, no item número 58, conversação posterior à reunião. Então, nós vimos ali, lá no início do livro, toda a preparação durante a semana para que ela, então, culminasse na reunião, a postura dos trabalhadores, né, dos médiuns, dos assistentes do trabalho em casa, no trabalho, no dia a dia das suas relações, para que, chegando no momento da reunião, todos ali apresentassem as devidas condições de harmonia, principalmente de equilíbrio moral, mental e físico também, para que possa desempenhar bem a sua atividade, né? Inclusive falando ali sobre os cuidados, né, com alimentação, com substâncias, frequências de ambiente e tudo mais. A tarefa se inicia, vimos ali todos os detalhes, né, do início, do meio e do fim da tarefa, trazendo ali as suas peculiaridades, as suas orientações. Então, ali, encerrada a reunião, André Luiz traz agora, a partir dessa 58, conversação posterior à reunião. Quer dizer, qual é exatamente ali a nossa conduta, terminada a reunião, nas nossas relações, né, sociais ali, principalmente com os colegas do trabalho, com aqueles que participaram daquela tarefa. E o interessante, nós veremos aqui, bom dia, Andréa, nós veremos aqui também que esse tipo de orientação, assim como também outras, né, que eu tinha comentado com vocês no início, que embora nós estejamos estudando um livro sobre desobsessão,
Essas orientações de André Luiz, elas são genéricas, elas se aplicam às diversas atividades que nós desempenhamos dentro, né, do nosso universo espírita. Então, podem ser grupos de estudos, podem ser grupos de irradiação, trabalhos de atendimento, enfim, todas as tarefas. Então, aqui, fora aquelas específicas em que o trabalho mediúnico é dedicado a esse trabalho de assistência, assim como o esclarecimento também dedicado a esse tipo de assistência, nos demais, em termos de organização, estrutura, conduta dos trabalhadores, serve para todas as atividades. E aqui nesse caso não é diferente. Conversação posterior à reunião, nós poderíamos utilizar até mesmo esse título para conversação posterior à nossa reunião aqui. Porque de nada adianta nós chegarmos aqui, tratarmos dos assuntos, né, que são moralmente elevados, assuntos instruídos, terminada a reunião nós viramos a chave, pronto, deixei de ser aquele estudante, volto ao meu mundo normal, né, e aí então me comporto do modo que me for mais conveniente. Então, quer dizer, esse meu mundo normal, vemos assim então que o mundo normal não é exatamente o mundo que eu estou, né, me dedicando aos estudos e às atividades que o Espiritismo me propõe. Sendo que esse mundo normal deve incluir também essa transformação que a doutrina espírita proporciona. Mas vamos em frente então. Conversação posterior à reunião, André Luiz diz assim para nós. Claro que terminada a reunião se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva, porquanto, se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo, algo existe na equipe a ser necessariamente retificado. Euforia de confraternização, reconforto do dever nobremente atendido. Não raro surge a oportunidade da prosa afetiva em torno de um café ou enquanto se espera a condução. Falemos cultivando bondade e otimismo. Importante que a palestra não descambe para qualquer expressão negativa. Se um dos desencarnados sofredores emitiu conceitos, ou se um dos médios em ação não conseguiu desincumbir-se corretamente das atribuições que lhe foram conferidas em serviço, evitem-se com empenho reprovações, críticas, motejos, sarcasmos. Compreendamos que uma equipe para a desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo como qualquer outra empresa construtiva em algum comentário desairoso, destacando deficiências e males, constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem. Então, o que André Luiz traz para nós aqui inicialmente, é muito natural. Primeiro porque quando nós nos juntamos em trabalhos, né, principalmente aqui no caso de muitos grupos que se encontram apenas uma vez por semana, é muito natural, né, que os colegas, né, se revendo para essa atividade, né, venham ali se confraternizar, se saudar e tudo mais. O trabalho acontece, ao final, também muito natural, né, que essa euforia, como André Luiz coloca para nós aqui, euforia de confraternização, demonstra exatamente a harmonia do grupo, demonstra exatamente ali a afinidade entre os participantes, a satisfação pelo trabalho bem realizado. Mas o que ele chama atenção para nós é que falemos cultivando bondade e otimismo. Porque é aí que nós temos, então, saído daquele trabalho que foi realizado, nós mantemos ainda uma conexão mental com os espíritos que foram atendidos e com as equipes espirituais também que se vincularam à tarefa. Então é muito natural que, ao tratarmos dos temas variados que surjam na conversação, essa mesma conversação estimule essa conexão com o plano espiritual, podendo ser positiva ou negativa de acordo com a natureza do nosso trabalho, da natureza dos assuntos tratados. Ele coloca para nós aqui, principalmente, dos assuntos que dizem respeito à tarefa que foi desempenhada. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos o que acontece dentro de um ambiente hospitalar, onde, por exemplo, né, técnicos de enfermagem,
enfermeiros, médicos, né, fazem ali o atendimento a determinados pacientes e depois fazem comentários, principalmente comentários negativos, fora da presença daquele paciente, não considerando exatamente o seu estado por estar no hospital. Estar no hospital não é simplesmente ali você fazer uma passagem de visita. Estar no hospital é pela necessidade. E nunca se sabe quais são as condições de cada indivíduo. E aqui, em especial, André Luiz costuma fazer aqui uma semelhança, principalmente nos hospitais de saúde mental, em que os pacientes se apresentam ali, né, com determinados desequilíbrios que acabam, de certa forma, chamando a atenção, podendo até mesmo ser ali situações que beiram, né, a parte cômica, mas na verdade ali lembrando que o indivíduo que se comporta daquela forma, ele não quer ser assim. Ele está assim exatamente em virtude da patologia mental que ele vivencia. Portanto, né, a gente lembra sempre que os comentários que são feitos, mesmo que se comente sobre a conduta, sobre o comportamento, sobre a aparência, sobre o que acontece nos procedimentos com aquele paciente, se os comentários forem surgir, que sejam comentários construtivos. E não no sentido de ridicularizar aquele paciente que já se encontra adoecido, à mercê dos cuidados daquela equipe, e essa equipe então o trata dessa forma. Fazendo um paralelo com o trabalho de desobsessão, os espíritos que se apresentam naquelas mais variadas situações, naquelas mais variadas condições, não são assim, não estão assim porque querem, mas são vítimas das circunstâncias que muitas vezes ou eles foram envolvidos ou eles mesmos criaram. Mas o trabalho, principalmente a natureza do trabalho, que é um trabalho caritativo, deve ser ali observada principalmente a postura caritativa também. A mesma coisa nós encontramos, né, nos trabalhos sociais, onde pessoas fazem atendimento a moradores de rua, a pessoas que não têm ali, né, o amparo de suas famílias e tudo mais, e aí então oferece aquele pão, oferece aquele cobertor, oferece aquela roupa, e depois à distância faz comentários ridicularizando a situação daquela pessoa, como se ela quisesse estar naquela condição, como se ela quisesse viver daquela forma, ser exposta e apontada pelas pessoas que praticam aquele trabalho. E depois aqui no final, mais uma vez, evitem-se com empenho reprovações, críticas, motejos, sarcasmos. Né? Para nós aqui do meio espírita também, para muitos de nós aqui, trabalhadores, por exemplo, das equipes de atendimento fraterno, é a mesma coisa. Aquela pessoa se comporta e depois vem os comentários trazendo ali comentários jocosos, comentários destrutivos, como se aquela pessoa quisesse estar assim. Ela está naquela condição por diversas situações e cabe a nós ajudá-la no seu reequilíbrio, tanto diante dela, através damos, já que, mais uma vez, né, esse campo sutil das ideias, dos pensamentos, mobilizam forças que nós ainda não compreendemos. Então, ao fazermos um atendimento, ao prestarmos assistência a um espírito, ao prestarmos assistência a um paciente, ao morador de rua, qualquer que seja, ao nos vincularmos a ele através dos pensamentos, nós podemos então, com esses comentários que são feitos posteriormente, nós podemos agravar a sua condição, fazendo com que essas energias desequilibradas o envolvam e trazendo para ele uma maior gravidade, ou podemos ali ajudá-lo, aliviando cada vez mais com um sentimento amoroso, com um sentimento caridoso. E depois aqui no final, compreendamos que uma equipe para a desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo, como qualquer outra empresa produtiva. E algum comentário desgozo, destacando deficiências e males, constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem. Então já é natural que a equipe leve tempo para amadurecer. Mas quanto mais conscientes os trabalhadores estão, quanto mais minados nessa transformação favorável, mais rápido essa equipe consegue alcançar o seu melhor estado, a sua melhor condição.
Por isso, então, conversação posterior à reunião. Isso acontece também, né, dentro de cultos religiosos, né? Vamos para o centro espírita, ouvimos a palestra, e aí, então, no momento em que nós ultrapassamos as portas do centro espírita, voltamos para o mundo normal, reclamo do trânsito, reclamo de tudo, reclamo do palestrante, do tema que não foi bem desenvolvido, como se o palestrante se expusesse naquela condição para fazer um estudo, para fazer uma tarefa que não tenha sido bem desenvolvida, por querer. Porque ele se programou para fazer uma coisa ruim. Ele se programou para fazer o melhor que ele podia. E aí então o que nós encontramos são posturas anticaridosas vindas exatamente daqueles que deveriam ser mais caridosos. E acontece mais uma vez em ambientes religiosos diversos. Então por isso que eu comentei com vocês que essa conversação posterior à reunião não é apenas da desobsessão, mas nós vamos encontrar isso em várias situações do nosso meio, né, do nosso meio de trabalho, do nosso meio de vivência dentro da doutrina. Dudu colocou também aqui, né, o primeiro ali o Braço colocou, né, quando o médico tem seus vínculos cristãos ativos, né, deve ser muito protegido, ser muito protegido em seus hospitais, certamente que sim, Braço. A postura mental, né, porque a gente sabe que existe nesses ambientes hospitalares, qualquer ambiente, né, onde nós encontramos ali o sofrimento, em especial, né, claro que em todos os ambientes, mas principalmente nos ambientes onde nós vamos encontrar muito sofrimento, nós sempre temos ali as equipes encarnadas e desencarnadas empenhadas em auxiliar aqueles que precisam. Quando os trabalhadores encarnados não se colocam numa postura mental adequada para se sintonizar com essas equipes desencarnadas, podemos ter certeza que aqueles desencarnados que trazem a perturbação estão ali contribuindo para isso. Então, quer dizer, é a nossa postura mental que vai determinar, né, o auxílio que nós vamos ter do plano espiritual, ou um auxílio construtivo, ou um auxílio destrutivo. Né? O Dudu colocou, né, interessante você colocar esse assunto que me veio um dia na palestra pública. Um senhor que na minha frente sentado para receber o passe, eu vi o seu obsessor sentado sobre ele, cobrindo como se ele fosse um véu nublado o corpo do moço. Ao meu lado chegaram 4 médicos ou enfermeiros de branco que sustentavam o trabalho de desobsessão no passe que teria dado, e assim foi feito. Então vejo, né, o que tu falou tem sentido. Em qualquer trabalho da casa pode sim ajudar o irmão que chega com o passe, né? Acredito que até o obsessor que estava junto dele, que estava com ele junto, que depois do passe sumiu, e o Senhor, né, sentia um peso vibratório enorme, saiu leve e até agradeceu. Não é assim, porque existe isso, né, esse vínculo mental que se faz com os encarnados, com os desencarnados, né, que são assistidos, né, eles se mantêm vinculados de alguma forma com o pensamento daqueles trabalhadores. Inclusive, André Luiz vai comentar um pouco mais à frente que muitos desses desencarnados continuam acompanhando até mesmo aqueles médiuns. E aí, então, é aquele exemplo que você dá dentro da reunião mediúnica e depois é o exemplo que você dá fora da reunião mediúnica. Então, tudo aquilo que se constrói dentro de uma reunião, buscando elevar o pensamento do espírito, buscando harmonizá-lo, trabalhar pela mudança de conduta, depois lá fora você destrói tudo aquilo que foi feito. Porque aí ele percebe exatamente a hipocrisia do trabalho, não a hipocrisia do médium. Porque o médium tem ali as suas falhas, mas o trabalho em si acaba sendo comprometido. O André colocou, né, pois é, mas me veio um pensamento da mudança da postura do atendido. Ele sai bem, mas ao chegar na rua, ou em volta, ou em casa, né, volta a fazer o que fazia, e o irmão desequilibrado volta a, né, enxugar gelo para alguns, infelizmente. Por isso que a gente vê que isso acontece, essa orientação ela é geral, que foi exatamente o que eu comentei também, né, dentro das reuniões dentro do centro espírita, nos cultos religiosos dentro das instituições. Então não adianta você estar ali naquela postura de querer alimentar a alma, por exemplo, se lá fora você se comporta de um modo desequilibrado. Todas aquelas energias que foram ali dedicadas, né, que foram direcionadas para os frequentadores daquela reunião filosófica, religiosa, seja como for, o próprio indivíduo acaba depois repelindo
e dissipando essas energias, porque ele acaba concentrando exatamente as mesmas energias negativas que ele cultivava durante. Então, até nisso, né, nós temos que ter uma educação espiritual. A educação espiritual é nós entendermos qual é exatamente ali a nossa conduta, qual deve ser a nossa conduta diante de todo esse aprendizado, diante de todo esse trabalho espiritual que é feito. Então é muito importante a gente entender, aprender a frequentar uma reunião que tenha cunho religioso, que tenha cunho espiritual. Porque nós somos completamente ignorantes a isso ainda. A doutrina espírita que tem esse papel, esse trabalho de esclarecimento para nós, falando sobre forças mentais, falando sobre as energias, falando sobre a relação que existe entre os dois planos, relações mentais e tudo mais. Nós somos instruídos através dos estudos sobre as questões técnicas que envolvem essa nossa relação, né, essa nossa vivência nesse meio. Então não é apenas você estar lá, você precisa saber tirar proveito dessa estada. Porque do contrário você apenas frequenta de modo protocolar, que já é o início de alguma coisa, principalmente para aqueles que não têm essa compreensão. Mas com o passar do tempo nós devemos amadurecer. E a doutrina espírita nos auxilia a acelerar esse amadurecimento. Bom dia, soldado. Dudu colocou, né, mas só o fato dele chegar e receber o passe minimiza um pouco que ele seja perturbador, né? Por isso que geralmente o passe, né, vem depois das palestras, né? E essas palestras trazem exatamente, ele tem exatamente esse objetivo de levar essa informação, de levar esse conhecimento. Por isso que as casas espíritas precisam levar essa instrução, dizer para as pessoas o porquê delas estarem ali e o que elas devem fazer, qual é a parte pessoal que lhes cabe, para que elas possam se beneficiar daquele trabalho que está sendo feito. E não que elas façam isso de modo automático, colocando, né, na instituição e nos trabalhadores a responsabilidade da sua própria felicidade. Por isso, então, a reforma íntima, o autoconhecimento, são processos importantes que precisam esclarecer as pessoas. Principalmente, nesse caso, o foco aqui do nosso estudo, os trabalhadores. Porque se nós falamos isso daqueles que frequentam e estão ali aprendendo ainda, imaginemos então trabalhadores que têm ali o estudo, pelo menos, e ainda assim se comportam dessa forma tão equivocada, tão negligente. Então, conversação posterior à reunião, fundamental nós mantermos então essa postura. Porque se André Luiz fala para nós, né, que nós temos que nos preparar durante a semana toda para iniciar o nosso trabalho, quando termina o trabalho já começa a preparação para o próximo. Então a tentação é grande, não tenhamos dúvida nenhuma, né, especialmente quando se trata dos assuntos que foram observados durante o trabalho. Então, comentários negativos, quem era o espírito, o que ele disse, qual foi a circunstância em que ele se manifestou, qual foi o resultado do trabalho e tudo mais, né? E depois nós temos que pensar no cotidiano. E aí nós vamos falar, né, sobre os programas, né, com os quais nós nos entretemos, as nossas relações, de modo geral. André Luiz vai falar sobre isso agora, Andréia. Sobre comentários dos colaboradores, dos trabalhadores, a respeito dos próprios colegas. Quer ver? Vamos aqui no próximo já. Primeiro aqui, reouvindo a mensagem. Então nós falamos aqui no item número 54, manifestação final do mentor. Lendo rapidamente aqui para a gente recapitular, ele diz assim: aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra explicando que as atividades se acham em fase terminal, solicitando aos presentes pensamentos de paz e reconforto, notadamente a benefício dos sofredores. Em seguida, recomendará aos médiuns passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para o estudo e meditação do agrupamento. Se a casa dispõe de gravador e tal, na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução,
o médico indicado dará ciência disso ao dirigente, a fim de que ele profira a prece final e em seguida declare encerrada a reunião. E um pouquinho mais aqui também, ele fala, né, sobre a situação em que o dirigente do trabalho não deseja se manifestar, mas um outro espírito se manifesta, trazendo ali a sua experiência, né? Aqui ele diz assim: frequentemente o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um lumiar da espiritualidade maior, e sim um companheiro recém-convertido à verdade, disposto a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação. Nós mesmos já temos essa experiência constantemente no nosso trabalho, né? Em que recebemos aqui as orientações dos nossos amigos ou recebemos o depoimento de um colega, de um amigo, participante aqui do nosso trabalho também, trazendo um pouco da sua experiência, especialmente nesse processo de esclarecimento e de transformação, que é aqui o foco do nosso trabalho. Mas no caso da desobsessão, nós vamos encontrar depoimentos muito sofridos, muitas vezes, que chegam com o objetivo de trazer ali, né, um elemento construtivo, reflexivo para os trabalhadores. Bom, feita então essa gravação, porque André Luiz também orienta que essa mensagem, né, se não for psicografada, sendo psicofonada, né, ela seja então registrada, gravada, para que possa ser devidamente encaminhada para os trabalhadores ouvirem posteriormente, para aquelas equipes que não estão presentes no momento, né, ou para outros colaboradores a quem essa mensagem possa ser útil. Né? Então ele coloca aqui, reouvindo a mensagem. Até nisso ele chama atenção. E é importante para nós, né, a gente lembra que sempre que chega para nós uma mensagem, nós então lemos aqui na hora, fazemos aqui os comentários, e depois ela é postada lá no nosso grupo. É importante que ela seja reouvida, ou relida no caso, né? Porque aqui nós fazemos uma leitura rápida, quase que de improviso, né? E depois, lendo com mais calma, a gente consegue acompanhar as entrelinhas da mensagem que foi transmitida. Então, que ela seja para nós também sempre, né, um objeto de releitura, reestudo, para trazer para nós ali as impressões que nem sempre foram observadas aqui no momento. Então, reouvindo a mensagem. Pois é, muitas mensagens poderiam ser aproveitadas, né? Bastante coisa bacana para a gente poder refletir. Ainda no recinto ou nos dias subsequentes, é aconselhável que os lidadores da desobsessão, quando seja necessário, reouçam a mensagem educativa, obtida na fase terminal das tarefas, caso haja sido gravada. Procurar, repitamos, nas frases do comunicante, a essência e a orientação. Por outro lado, abster-se do impulso da divulgação sem estudo. Aqui André Luiz ele comenta algo interessante, né? Que muitas vezes para nós ali a mensagem é tão interessante que dá vontade de passar para todo mundo. Só que aí a gente tem que pensar, primeiro, que a mensagem ela foi obtida dentro de um determinado contexto. Ou seja, aquilo que provoca um efeito, a mensagem que provoca um efeito para os trabalhadores que entenderam por que aquela mensagem veio, qual foi ali o teor da mensagem, de acordo com a forma como o trabalho foi desenvolvido, é um impacto diferente para aquelas pessoas que não acompanharam. Então ali tem um contexto em que a mensagem veio. Então, abster-se do impulso da divulgação, sem estudo. Ou seja, se for repassar essa mensagem, para que ela seja estudada, para que ela seja compreendida, contextualizada, para que seja tirado ali o melhor proveito dela. Porque do contrário vai ser uma mensagem no meio de um oceano de mensagens que nós temos ali. Cabe refletir que as primeiras instruções para a criatura encarnada se verificam no plano doméstico.
a criatura humana recebe dos pais e dos instrutores do lar conselhos e indicações inesquecíveis, mas, por isso, nem todos podem ser encaminhados às tipografias para o trabalho publicitário. Interessante quando ele coloca aqui, né? Se nós fôssemos, né, pensarmos em todas as orientações, as chamadas de atenção que nós recebemos, né, na nossa vida íntima, dentro de casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nós não vamos pegar esses recados que foram dados e publicar, imprimir, ou nos tempos atuais, né, você não vai pegar esse recado e colocar numa rede social, dizendo assim, olha só o que minha mãe me falou hoje, olha só o que eu tive que falar para o meu filho hoje. Esses recados que chegam, na maioria das vezes, são orientações que vêm para direcionar o trabalho do grupo. E não para ficar dando recado, para ficar dando bronca em pessoas que não têm nada a ver com isso. São recados direcionados para a equipe, direcionados para o trabalho e muitas vezes para a instituição. Não é algo que você sai publicando para todo mundo, que isso não vai fazer efeito nenhum. Salvo se aquilo for muito bem direcionado, muito bem encaminhado para que ele seja bem proveitoso. É um recado fechado, é para o grupo, né, na intimidade do grupo de trabalho. E ele continua. Ninguém se lembrará de enviar uma advertência maternal qualquer para a imprensa, conquanto um aviso de mãe seja sempre uma peça preciosa para os filhos a que se destine. O dirigente, na hipótese da recepção de mensagens destinadas à propagação, precisará joeirá-las com rigorosa triagem, solicitando para esse fim o concurso de companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias, com autoridade bastante para emitir opiniões, verificando igualmente se as instruções obtidas não coincidem na forma literal com essa ou aquela página espírita, mediúnica ou não, já consagrada na literatura comum, embora o fundo moral seja respeitável. Então, primeiro ali, chegando uma mensagem, ela tem aquele teor mais genérico que vale a pena ser divulgado, a pergunta é, será que o conteúdo dela já não existe em outras obras? Vamos conversar sobre ela, vamos conversar sobre a mensagem, se tem algum espírito cuja mensagem já seja conhecida, para que não haja assim, olha, nós recebemos isso lá no nosso grupo espírita, e de repente você fala, mas André Luiz também fala sobre isso. E quando ele fala aqui, é importante fazer uma seleção. Né? Muitas vezes, eu já fiquei aqui muito tentado das mensagens que chegam para nós, de mandar para outros grupos, olha só esse grupo aqui como é interessante, olha essa mensagem que nós recebemos. Aí depois você se contém e fala, calma, para que isso? Vontade tem, porque são mensagens bastante edificantes. Mas elas vieram dentro de um contexto em que para nós é importante. Para os outros, simplesmente mais uma. E aquela orientação que veio dentro de um contexto em que nós estávamos estudando, em que nós estávamos refletindo, discutindo sobre ela, a mensagem veio como complemento. Agora, pegar essa mensagem simplesmente e lançar pelo mundo afora, sem que ela seja proveitosa, na verdade, então, esse recado veio para nós, dentro daquilo que nós estávamos tratando. Então, reouvindo a mensagem, até nisso André Luiz desperta a nossa atenção. Pois é, esse uso da razão, o uso do bom senso, né, para fazermos ali, né, termos o melhor proveito dela. Então, até nisso, você reouvir a mensagem, reler uma mensagem, isso deve ser feito com equilíbrio. E continua. As mensagens que recebemos são a cereja do nosso bolo, exatamente, André. Né? O bolo é nosso e a mensagem vem exatamente para isso. Então, certamente ali que há situações em que a gente vai ver que é bem proveitoso e que eventualmente a gente chega até a fazer isso. Pegar-se um trecho de uma mensagem, um recado importante, para chamar a atenção sobre determinado aspecto, mas de modo geral, tudo aquilo diz respeito àquilo que nós fazemos. Depois aqui, estudo construtivo das passividades. Aqui vem agora, né, antes de começarmos aqui, né, vem agora o estudo das manifestações em si.
Tá, muito bem, tudo aquilo aconteceu, nós tivemos ali algumas situações que chamaram bastante atenção, algumas manifestações que nós podemos até considerar espetaculares, né? Outras situações monótonas, outras situações perigosas. O grupo deve refletir sobre tudo isso para a própria conquista do grupo, para a própria experiência do grupo. Por isso, então, o estudo construtivo das passividades, e não simplesmente comentários vazios a título de fofoca ou a título de inutilidade, sem que isso possa trazer algum benefício para o grupo. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é sempre algo construtivo, sempre algo proveitoso, nada desperdiçado nesse esforço mental e moral que nós devemos fazer. A Dudu colocou, né, nós temos um grupo que separamos todas as mensagens de trabalhos mediúnicos, lemos tudo juntos e as que possivelmente serão positivas para futuros estudos ou até publicação no livreto da casa. Muito interessante. Um trabalho que é feito com reflexão, né, em que todos ali participam, analisam, observam e aí depois fazem ali a divulgação delas quando viável, né, quando conveniente. Então, é a melhor forma de se trabalhar. A Angelina colocou, né, na semana fui visitar com uma amiga médium algumas pessoas que tiveram dificuldades com as enchentes. Em dado momento, observei que uma das pessoas estava com alteração na voz e imediatamente percebi um irmão. Pedi um tempo para conversar com a médium presente. Concluímos que iríamos aplicar uma energia para ajudar. De repente, o irmão disse o nome e pediu ajuda. Conversamos e ele foi encaminhado. Após conversarmos com a família, que é espírita, recomendamos procurar uma instituição, né? Nos do NAEM, deixamos a critério de cada um, pessoa escolher, né? Então, né, situações que vão acontecendo, né, pelas observações, né, Angelina? Vendo ali uma situação em que é possível ajudar com conhecimento, é a melhor forma. Né? Até porque a gente pensa também que o auxílio a espíritos só acontece dentro da reunião mediúnica. Na verdade, ela acontece em qualquer lugar, né, onde se faça ali necessário. Dudu colocou, né, paramos devido à pandemia, mas guardamos tudo nas memórias da casa. Né? Então, eventualmente, volta-se ao trabalho, né, quando tudo se normalizar. Bom, vamos lá. Estudo construtivo das passividades. É interessante que dirigente, assessores, médiuns psicofônicos e integrantes da equipe, finda a reunião, analisem sempre que possível as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. As observações fraternas e desapaixonadas, nesse sentido, alertarão os companheiros da mediunidade quanto às senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavra nas quais não devem rescindir. De semelhante providência, efetuada com o apreço recíproco, que necessitamos sustentar uns para com os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. Se os médiuns esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médium psicofônico em determinado tema de serviço espiritual, chamá-lo-ão a atendimento particular, a entendimento particular, evitando-se a formação de suscetibilidades, salientando-se que os próprios médiuns psicofônicos, se libertos das teias obsessivas, são os primeiros a se regozijarem com o exame sincero do esforço que apresentam. Então, vamos lá. Aqui, inicialmente, André Luiz traz para nós assessores, dirigentes, médiuns psicofônicos e integrantes analisem, sempre que possível, as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. Então, tendo ali, né, terminada a reunião mediúnica, né, num determinado dia, né, porque é interessante se fazer ali um registro daquilo que pode ser depois conversado e analisado pela equipe. Então tiveram ali espíritos que se manifestaram,
Primeiro, naturalmente, né, sobre a própria forma como o trabalho se desenvolveu. Né, se todos ali estavam em harmonia com a tarefa, se todos estavam com a postura adequada e tudo mais, e depois, nas próprias manifestações, os espíritos que chegavam para receber o atendimento. Esses espíritos, então, se manifestaram, essas manifestações, cada uma delas, apresentou, então, ali uma característica especial, um espírito mais agitado, um espírito menos agitado, em que há necessidade ali de uma atenção maior por parte do médium, por parte dos dirigentes, na própria instrução trazida por parte do esclarecedor. Né? No caso ali do médium, o esclarecedor, o dialogador. Dependendo daquilo que ele fala, na forma como ele se comporta diante do espírito, situações como nós já conversamos, né, que André Luiz trouxe, evitar discussões, evitar debates, evitar repreensões, permitir que o espírito fale mais do que ouça, porque muitas vezes ali no impulso, o esclarecedor quer despejar doutrina espírita em cima do espírito, para que ele seja rapidamente esclarecido, sendo que ele é um espírito sofredor que precisa, naquele momento, né, trazer ali a sua dificuldade, trazer ali a sua queixa para que ela seja devidamente analisada. Então, esse tipo de situação, que é essa conversa que vem, que pode ser ali agendada pelo grupo, né, após a reunião mediúnica, ou oportunamente, num outro dia, onde a equipe esteja ali se encontrando, conversem sobre o que aconteceu. Mas aqui André Luiz ele chama atenção muito importante, que as observações fraternas e desapaixonadas alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras nas quais não devem rescindir. Então ali, pequenas inconveniências na atitude ou palavras, exatamente aquilo que nós conversamos agora. Agora ele comenta algo importante aqui também, com relação ao respeito que deve existir dentro do grupo. De semelhante providência efetuada com apreço recíproco que necessitamos sustentar uns para com os outros. Então sempre aquela descrição, sempre aquele comentário produtivo, então quer dizer, um comentário que precisa ser feito eventualmente, e é um comentário que precisa também saber ser ouvido por parte daquele a quem a atenção é chamada. E se por acaso, André Luiz coloca, houver a necessidade de algo mais específico, que isso seja feito reservadamente. Exatamente aqui para evitar, como ele coloca, evitando-se a formação de suscetibilidades. Ou seja, né, evitando que haja constrangimentos de uma repreensão, de uma chamada de atenção. Como a gente já comentou também, né, no próprio grupo de desenvolvimento mediúnico, muitas vezes aquele médium iniciante é repreendido, é chamado a atenção por uma eventual situação de animismo, por uma determinada conduta que ele tem em público, diante da equipe toda. E aí vai ser muito comum que ele próprio, então, se retraia para evitar que isso aconteça. Então, se eu permito a comunicação, eu sou repreendido, eu me sinto mais seguro evitando que ela aconteça. E aí, então, o médium se fecha e deixa de se tornar um instrumento produtivo. E como a gente já conversou, cabe especialmente aos dirigentes encaminhá-lo, né, fazer ali a condução dessa situação de orientações, para evitar exatamente que caia nessa situação de constrangimento. Então, nesse caso, né, o médium, né, como André Luiz coloca também aqui, que é a parte importante, ele diz assim no final, os próprios médiuns psicofônicos, se libertos das teias obsessivas, ele quer dizer, os médiuns que não estejam ali envolvidos nessa ideia de fascinação, de que ele é o supermédium, de que ele é o médium infalível, que ele não deve admitir qualquer tipo de comentário sobre a forma como ele trabalha. E nós sabemos que isso existe, né? Muitas vezes os médiuns, usando aquela ideia, né, de tempo de serviço, eu tenho 30 anos de mediunidade, você não precisa me dizer isso. E ele coloca exatamente o contrário. Os próprios médiuns
são os primeiros a agradecerem com o exame sincero do esforço que apresentam. Então é aquela ideia do médium precisa ter consciência de que essas observações são construtivas e aqueles que fazem observação também têm que ter ali uma postura positiva, para que haja esse fluxo de comunicação entre aquele que ouve e aquele que fala. Por isso, então, estudo construtivo das passividades. Vão se estudar, por exemplo, os casos, vão se estudar ali a conduta de cada trabalhador, vão se estudar ali, né, vai se estudar o desenvolvimento da atividade em si, observar ali, né, a questão da postura dos trabalhadores antes, durante e depois da reunião, para que o grupo consiga ali estabelecer um equilíbrio, uma harmonia, para que o trabalho se desenvolva da melhor forma possível, sempre visando esse crescimento, sempre visando essa ideia, essa parte construtiva do trabalho. E aqui no próximo que nós temos aqui, né, saída dos companheiros. Né? Aqui agora é ir embora do Santo Espírito. Antes do colocou aqui, deixa eu ver. O Angelino colocou, a nossa instituição tem como colaboradores os próprios trabalhadores da casa, né? Aqui no caso da manutenção você coloca, né? Não trabalhamos com doações, né? É muito simples, mas bem aconchegante. Então ali, aí é muito relativo, né, Angelina? Porque depende das condições do centro espírita, depende da disposição das pessoas que trabalham, das pessoas que frequentam. Então, às vezes ali o centro espírita pode contar com recursos maiores que ajudam, né? Então, assim, é tudo uma questão de analisar ali as condições de cada instituição. Dudu colocou, né? Do tamanho da casa, né? Porque nós temos, inclusive, centros espíritas que passam por muitos apertos, em termos financeiros, em termos de recursos, né? Diversos para a manutenção dos trabalhos, né? Então, às vezes ali o centro é pequeno e já passa por apertos. Se ele é maior, ali depende de maior contribuição das pessoas, né? O Dudu colocou, né? O início do burburinho após o trabalho mediúnico já torna de início a presença daquele que de fora assume a postura de uma discórdia entre os pensamentos daqueles que entraram para o consolo e acabam saindo e divide tudo que seria somado, né? A tal bactéria falada pela nossa Andréia, né? Então aqui, né, o comentário trazido para nós, exatamente isso, né? Então esse comentário que é feito, exatamente esse burburinho, né? Essa desarmonia que é criada entre os trabalhadores após a reunião, já toma de início a presença daquele que de fora assume a postura de discórdia. Então, quer dizer, para a gente ver como isso é importante, de observarmos, né, o antes, o durante e o depois da reunião mediúnica, vendo ali essa harmonia. Mais uma vez, a gente já comentou sobre isso, que existe o grupo mediúnico perfeito, o grupo mediúnico ideal. Né? E quando a gente fala sobre isso, é pensarmos, né, sempre nos médiuns muito bem desenvolvidos, médiuns conscientes, um grupo absolutamente harmonioso. Esse é o modelo ideal a ser alcançado. Porém, o que nós vamos observar é que a grande maioria dos grupos mediúnicos, acaba sendo composta por trabalhadores que precisam desse desenvolvimento, que precisam dessa tarefa exatamente ali para o despertar da consciência, para a sua autotransformação. Portanto, nós vamos estar longe do ideal. Por isso é sempre um processo de formação, um processo de desenvolvimento. Então é sempre ali aquela condução em que cada reunião é uma pedrinha a mais que vai sendo colocada nessa grande construção dos trabalhadores do bem. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali, né, o homem do bem, nós temos ali também, né, o verdadeiro espírita. Então, quer dizer, nós vamos encontrar sempre os modelos ideais. Então, é a meta a ser alcançada. Então, é uma meta individual, é uma meta do grupo, é uma meta da instituição, para que, consequentemente, seja também uma meta do trabalho. Né? É muito sério o trabalho feito, né? Então, de fato. Então, aquilo que foi feito naquele trabalho
principalmente dentro do ambiente espírita, nós sempre vamos lembrar que nós lidamos com energias, com pensamentos e forças que nós não vemos, né, que não é palpável para nós no nosso mundo cotidiano, no nosso mundo material. Se nós, dentro de uma reunião, nós lidamos com forças invisíveis e com consciências invisíveis, é importante a gente lembrar que após a reunião também estaremos lidando com forças e consciências invisíveis. Então não podemos ter, como eu já comentei com vocês também, nessa expressão, uma dupla personalidade. Eu sou alguém dentro do trabalho e fora do trabalho eu retomo a minha personalidade natural. Se a doutrina espírita tem a proposta de fazer com que haja uma transformação de cada um de nós para melhor, a tendência é fazer que nós vamos então unificando essas personalidades. Para até chegar o momento em que o dia em que eu for a mesma pessoa dentro de uma reunião, em que eu falo palavras de sabedoria, palavras de conforto, palavras de reflexões positivas, lá fora eu terei a mesma conduta nas minhas relações, nas minhas atividades, nas minhas tarefas. Então a tendência é fazer com que nós vamos então nos unificando para evitar exatamente que haja esse conflito de condutas entre aquilo que eu sou dentro de uma atividade e aquilo que eu me torno retomando a minha atividade normal. E quando não vemos, devemos sentir essa força, já que somos médiums para esse trabalho, né? Os médiums em especial, lidando com isso constantemente, precisam estar altamente ali conectados, né, nessa proposta. A Dídimo colocou para nós, né, onde quer que estejamos, estamos envolvidos com essas diversas energias, né? Então, por isso que a gente colocou no início, né, que dentro ou fora do trabalho, seja ele mediúnico, ou seja um trabalho normal, um trabalho dentro do meio espírita, por exemplo, sempre estaremos ali lidando com essas energias, com essas forças. E como elas são invisíveis, elas se tornam para nós abstratas. Mas será através do estudo que a gente vai se conscientizando cada vez mais. Para finalizar, a Angelina colocou nas pessoas que chegam, fazem um tratamento e voltam, não tem melhor divulgação. Pois é, aqueles que são beneficiados, certamente ali, trazem para nós ali um retorno muito positivo. Bom, para finalizarmos, meus amigos, aqui o próximo item, 61, saída dos companheiros, vai ser o nosso próximo estudo. E rapidamente aqui, só lendo mais um caso do nosso livro, Doutrinação, Diálogos e Monólogos, né? Só para a gente poder ilustrar aqui o nosso encontro, né? Então o título aqui desse capítulo, A Dança da Vida, que diz assim para nós: ele começou o seu truncado diálogo comigo após repetir várias vezes um passo à frente e outro atrás. Um passo à frente e outro atrás. É uma dança o que você está querendo me ensinar? Dança é o passo atrás. Trabalho é um passo à frente. A dança é um bom exercício, traz alegria para o espírito. Alegria é passo à frente. Tristeza é passo atrás. Está aprendendo essas coisas na escola? Escola é passo atrás. Interrompi aquela sequência de passos, pois já entendera que estava à frente de alguém em desvantagem funcional. Aqueles padrões repetitivos, aquela fobia da escola, a dificuldade do relacionamento, a fuga para dentro de si mesmo, são marcas dessas crianças, mesmo quando já trabalhadas nas escolas do plano espiritual. Os traumas que cada um traz e que vão aflorando aos poucos, revelam-nos a causa da fixação mental que geralmente as tornam solitárias. Tentei retirá-la desse padrão repetitivo, embora desconhecendo o motivo pela qual nele se aprisionara. Muitos são os motivos que podem levar uma alma frágil ao remorso, à fuga, ao desespero ou à cadeia que constrói para si mesma. O arrependimento que se segue ao reconhecimento da culpa deve ser algo saudável e dinâmico, o que nem sempre ocorre. O que está feito,
e as alegrias devem ser concentradas na construção da paz interior, e não em lamentações, em desejos de autopunição. O único remédio capaz de aliviar a dor de um desmoronamento moral é a sua reconstrução, fato que deve ocorrer racionalmente, com o necessário respeito aos limites das forças de cada um. No íntimo, almas assim, que ao prejudicarem a si e ao próximo através do desrespeito às leis de amor, justiça e caridade, se desorganizam mentalmente, caem em depressão, reduzem a autoestima e se deixam aprisionar nas teias da loucura e das cristalizações mentais. São mais ignorantes que maldosas. Toda alienação que se segue aos atos que cometeram, que a bem da verdade não passa de cobrança severa da consciência, tem gênese na vontade apressada e descontrolada de repararem o mal que praticaram. O que, ocorrendo, acalmará o nível de censura que as atormentam. São como crianças inconsequentes que, caindo em si, apavoram-se com o castigo que as esperam, tentando a fuga pelo beco da alienação ou procurando esconder-se no quarto dos fundos, no porão, lugar onde provavelmente, segundo elas, dificilmente serão encontradas. Claro que isso ocorre a nível inconsciente. A mente ainda é um departamento desconhecido em muitas das suas funções. Quando estamos em perigo físico, o instinto de sobrevivência nos impulsiona a buscar abrigos e fugas. Diante de um caminho desconhecido, mas invariavelmente penoso, talvez a mente de algumas pessoas obedeça ao mesmo padrão, por falta de um suporte crítico que dê de coragem, crítico, de fé, de coragem, de lucidez. Pensei tudo isso naquele instante, mas ele estava ali a classificar o que eu dissesse em passos para trás ou para diante. Voltei a indagar. É assim que você pensa que as pessoas caminham? Um passo adiante, um passo atrás? Caminho é assim. Um passo à frente, um passo atrás. Não é assim. Assim ninguém sai do lugar. Assim é uma dança sem graça. Dança é um passo atrás. Mas tem outra dança melhor, que é somente passo à frente. Está escuro. Escuro é passo atrás. Luz é passo à frente. Como é seu nome? Não sei. João. Não. João é passo atrás. André é passo à frente. João tinha sido seu nome em encarnação recente, na qual ele cometera seus deslizes. André era o seu nome atual, seu passo à frente, com o qual procurava sair daqueles deslizes, daquele presídio que construíra para si próprio. André, esta é a hora da nossa prece. Vamos pedir a Jesus para que você, daqui em diante, caminhe sempre para frente e para o alto, maneira correta de qualquer cristão caminhar. Iniciamos a oração e ele ainda classificava o que eu dizia. Amigo Jesus, amigo é passo à frente. Ensina-nos a caminhar na tua luz. Luz é passo à frente. Ampara-nos em nossas quedas. Queda é passo atrás. Pacifica-nos a alma. Pacificar é passo à frente. E foi adormecendo, mas sempre citando os passos à frente, vislumbrando um futuro que talvez dali para diante se descortinaria para o seu monótono bailado. A dança da vida certamente tem alguns passos para trás, para a grande maioria das pessoas, mas é preciso acelerar após o tropeço para não perder o compasso da divina sinfonia que nos guia para as grandes constelações de luz e de paz. André certamente sairia do seu passo moroso para brilhar, como os ciganos o fazem, sob o compasso de violões e bandolins, palmas e olés, gingados e sapateados, junto ao fogo, sob as estreladas noites azuis. Então aqui mais uma mensagem, mais uma
situação que a gente viu de um espírito que trazia, né, nesse caso, a gente colocaria uma limitação intelectual, mas que para ele acabou se tornando uma limitação consciencial, em que ele ficou fechado em si mesmo, naquele ciclo de repetição, exatamente em virtude de um drama de consciência que ele, infelizmente, acabou vivenciando. O Fabi colocou, né, acho tão bonito como esse esclarecedor conversa, né, compreende, acolhe. Né? E pois é, Braço, juro que não foi pensado. Quando eu fui ver no final, que o meu xará estava lá também. Né? Dudu colocou para nós aqui, né? A prece é um passo à frente. A dor do pensamento é um passo atrás. O passo não descompassa. O caminho sem tropeços é o passo à frente. Mais uma trovinha para nós aqui, obrigado pela mensagem aqui, né? Trazendo uma ilustração para nós também aqui do nosso estudo de hoje. Né? Então, né, o estudo também é um passo à frente. A forma como ele conduz, às vezes, dando um passo atrás para não se impor, né? Pois é. Foi muito bacana, né? Uma experiência interessante, né? E a forma como ele conduziu foi rápida, naturalmente, né? O que pareceu para nós, pelo menos, aqui no texto que ele publicou, mas nós podemos imaginar que um esclarecedor menos sensível poderia não conseguir extrair absolutamente nada desse espírito. Porque ele estava travado em si mesmo, ele estava fechado dentro daquele círculo de diálogo mental que ele se impôs. Né? E aí, através, né, dessa tão sábia condução, ele naturalmente foi trazendo esse passo à frente em muitas das suas condutas, em muitas das suas ideias. Né? Então, muito bacana. E o acolhimento foi um passo bem à frente, né? Muito carinhoso, caridoso, muito lindo, uma lição. O André colocou também, né, lindo, né, mostrando os passos à frente e passos atrás que vivemos no dia a dia. Então, está aí para nós, para concluir aqui o nosso trabalho de hoje.